Oi, gente. Vamos tirar mais uma dúvida hoje. Hoje nós vamos discutir essa questão. A Bíblia diz que se deve ou não doar sangue. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz uma coisa muito interessante. Por meio disso chegamos a conhecer o amor, porque esse entregou a sua alma por nós, e nós temos a obrigação de entregar as nossas almas pelos nossos irmãos. Eu já falei em alguns vídeos acerca desse termo alma. Existem 3 modos de se usar a palavra alma na Bíblia. 3 não, 4 na verdade. Almas viventes, fala de seres vivos, que a palavra alma quer dizer literalmente ser. Alma no sentido intrínseco da palavra, que quer dizer a personagem da pessoa, o eu da pessoa, que existe o corpo, a alma e o espírito, apesar de muitos dizerem que tudo é a mesma coisa. Alma no sentido de dizer vida, ou aquilo que vitaliza o corpo, no caso o sangue. E alma no sentido de indivíduo. Ezequiel capítulo 18 fala ali: a alma que pecar, esta morrerá, no sentido de que o ser humano, o indivíduo, a pessoa que cometer a iniquidade, que desobedecer, né? Tanto é que mais adiante do capítulo 18 de Ezequiel, logo no princípio disse: o pai não pagará tanto a alma do pai como a alma do filho me pertence, ou seja, tanto a vida, o alento do pai ou do filho me pertence. Por isso a alma que pecar, no caso, a pessoa que pecar, aí o contexto você vai ler Ezequiel 18, que eu não vou explicar aqui para não ficar muito grande, que nós vamos falar aqui acerca de sangue, doação de sangue. Você vai ver o contexto que diz: se o pai fizer assim, 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 e transgrediu minha lei, e desobedecer, e o filho, e gerar um filho, e o filho andar segundo os meus caminhos, o filho não pagará pela causa do pai. Agora, se o pai andar nos meus caminhos, e o filho, vendo o exemplo do pai, se desviar fazendo o que me obedece, o pai vai viver sim pela justiça, mas o filho vai desobedecer. Então ali tem 2 significados básicos do termo alma, significando a vida, a vitalidade, o alento de vida, e indivíduo, individualidade. Tá ok? Então, tem uma instituição que se auto-intitula Testemunho de Jeová, que na verdade Testemunho de Jeová é o povo israelita. Isaías capítulo 43, versículo 10 está falando ali especificamente aos israelitas. Não existia nem igreja, Jesus Cristo nem tinha ainda se tornado carne, o verbo ainda não tinha se tornado carne. Aí usa alguns textos como aqui no livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 3, que se você quiser pode pausar o vídeo, ver quantas vezes quiser, e conferir, abrindo sua Bíblia. Eu estou usando aqui a chamada tradução, que não é tradução, é versão. Tanto é que está lá, Bereshit bara Elohim. Literalmente, em princípio, criou Deus. Literalmente, isso é tradução. A versão fica: no princípio, Deus criou. Então, Gênesis capítulo 9, versículo 3 e o 4. Todo animal movente que está vivo pode servir-vos de alimento, como no caso da vegetação verde, deveras vos dou. Somente a carne com sua alma, seu sangue, não deveis comer. Aqui, gente, pelo amor de Deus, é só você ver. Está falando aqui, em primeiro lugar, de sangue de animais. Somente a carne com sangue
não deveis comer. Alguém come carne de outra pessoa? Aqui no caso, só canibais, né? Então está falando aqui de sacrifício, sangue de animais, não de sangue de outro ser humano. Aqui não está proibindo a transfusão de sangue. Ainda tem em Levítico capítulo 17, versículo 14. O problema da nossa mentalidade religiosa é que a gente vai pegar a Bíblia para ler já sabendo. Bom dia! E não para saber. Versículo 14 diz assim: pois a alma de todo tipo de carne é seu sangue pela alma nele. Por conseguinte, eu disse aos filhos de Israel: não deveis comer, ingerir. Comer a carne, não deveis comer o sangue. Gente, é só ler, está escrito comer, não é transfusão. Não deveis comer o sangue de qualquer tipo de carne, porque a alma de todo, a alma aqui no caso é vida, a vitalidade, o que vitaliza, o que é o combustível, o que alimenta as células, de todo tipo de carne é o seu sangue. Quem comer será decepado. Paulo fala uma coisa que eu já falei em alguns outros vídeos. Se você quiser só botar lá Fernandes Esclarecimentos, você vai ver os outros vídeos falando sobre renovação da mente. Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos transformar a nós mesmos na renovação da mente. O que é renovar, gente? Você comprou um prato, botou o que você queria comer nele. O prato é novo, né? Você chega, lava ele antes de comer, higieniza, né? Depois que você come, o que você faz? Renova-o, lava-o, para que quando você for usar de novo, ele está pronto para uso. Eu pergunto, por que você faz isso? Porque se você deixar aquele prato ali daquele jeito, sem higienizá-lo, sem lavá-lo, sem renová-lo, o que você for comer depois vai influenciar, ou vai ser influenciado por aquele que já está ali. Vai ser contaminado. Então, quando Paulo diz isso, falando ali, só você ler o contexto todo da carta de Paulo aos Romanos, que muita gente não quer fazer isso, só aqueles que não querem ser papagaios, repetidores do que os outros falam, do que os outros acham. Então, quando você vai olhar o contexto todo da carta dos Romanos, Paulo está falando tanto aos judeus, principalmente judeus, como aos gentios de Roma, que para a gente compreender qual é a verdadeira, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos do quê? Limpar a nossa mente, tirar todo o conceito, todo o conteúdo que nós chamamos aqui de religioso e investigar a palavra para saber de fato qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu comer um sonho, querido, ainda que eu acabei de adoçar o café, tomei o café está doce, tá bom. Mas a partir do momento que eu comi um sonho para tomar aquele café, vai ficar ruim o café, porque sempre o sonho será mais doce do que o café. Então é necessário, antes de tirar qualquer conceito acerca de qualquer coisa, limpar primeiro a mente, depurar, para que uma coisa não influencie a outra. E aí nós possamos compreender de fato o que é que aquele texto está falando. Então, gente, por que Deus falou isso tanto a Moisés como aqui no ministério do sacerdócio arônico acerca do sangue? Infelizmente nós, por morarmos aqui no caso aqui no Brasil, em um país democrático, nós não entendemos a ideia do sacrifício do sangue. Por que se derramava sangue de animais?
para substituir o verdadeiro culpado. Então tinha transgressão, gente, como aqui no Brasil existe, que você toma uma advertência, tem transgressão que você paga uma multa, tem outra que você respelde o processo e paga com serviços comunitários, e tem outros que você paga com cadeia. Antigamente, no tempo bíblico, e em alguns países aqui de hoje, quando alguém transgredia contra um soberano, era a mesma coisa. Só que com a grande diferença, tinha coisa que era, eles faziam o quê? Eles tinham que pagar com a vida. E como Deus não tem prazer na morte da vida humana, ele fez o quê? Deu os sacrifícios para cobrir a transgressão. O sangue servia para cobrir, para pagar. Um sangue de uma vítima, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal, transferindo a sua culpa, assim como também, hoje em dia, como no tempo dos apóstolos, no tempo dos era colocado, exemplo, Moisés colocava a mão sobre, os discípulos colocavam a mão sobre a pessoa e transferia a unção. Receba o dom do batismo do Espírito Santo, e a pessoa recebe transferência de coisa. Então o sangue da vítima inocente era dado para cobrir, não pagar, era pagar em si, mas cobrir o pecado do culpado. Então era o preço da transgressão. E nessa mesma lei, gente, tinha o preço também que não tinha que morrer. Porque, como aconteceu com Coré, como aconteceu com os filhos de Arão, o que acontecia com eles, eles eram pagos com a morte, nem o sacrifício cobria. Hoje em dia temos o que? A blasfema contra o Espírito Santo, que não há perdão, nem aqui, nem no mundo vindouro. Então, o sangue servia para isso. Quando alguém derramava um sangue do animal e comesse, era como se estivesse dando um calote. Então, o sangue era o preço. Se você pega e burla esse preço, como se desse um cheque sem fundo, ou quisesse pagar um cartão sem crédito, ou desse uma cédula falsa. Essa é a ideia de alguém comer, querendo fazer, usando aqui um termo bem baianês, querendo fazer Deus de besta. Então o sacrifício, no caso de comer ou não sangue, não está aqui proibindo hoje em dia fazer transfusão, porque sangue é vida, gente. Vamos ler mais um pouquinho. Vamos abandonar a mentalidade religiosa. Não vamos fazer que nem os judeus no tempo de Paulo, que queria judaizar o Evangelho de Cristo, que nem cristianismo é, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino. Então é necessário que a gente pegue a palavra, como está escrito aqui, ó, em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Sim, quase todas as coisas são purificadas com sangue, segundo a lei, e a menos que se derrame sangue, não há perdão. E o que é perdoar? Perdoar é liberar a pessoa da culpa. E quando alguém libera alguém da culpa de uma dívida, essa pessoa que foi ofendida, ela assume o prejuízo. Você se lembra da parábola do credor incompassivo? Ele devia 10.000 talentos, enquanto o colega dele devia o quê? 300 denários. O outro não podia, mas o soberano assumiu a dívida, ou seja, levou o prejuízo, tomou o prejuízo, não pode ir embora, e ele não perdoou. Então, o caso aqui do sangue, quando era derramado o sacrifício aqui, era para pagar a culpa, encobrir a culpa. Não tem nada a ver com salvar a vida de outrem. E outro, o sacrifício ali era para o indivíduo, por ele, não era pelo outro. Então, gente, vamos estudar a palavra. Vamos botar a mente para funcionar. Porque a fé não é uma coisa irracional, não. A gente tem que saber o que fazer. Para encerrar, Romanos capítulo 12, como eu leio aqui, ó. Consequentemente, eu vos suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, um serviço sagrado, que é a vossa faculdade racional. Olha a Bíblia que eu estou usando aqui, gente, olha. Romanos capítulo 12, que é o quê?
é um serviço sagrado, que aqui alguma versão tem como culto, que a palavra culto não tem nada a ver com o que a gente fala hoje. Culto é serviço. Não é ir para a igreja. Não, ali a igreja é lugar de você aprender como realizar o culto no cotidiano, porque a nossa vida diária é que é o culto, o verdadeiro culto, que é o serviço. Santificar-se não é excluir-se. Já estou entrando até em outro assunto aqui. Não é excluir. Santificar-se é ser exclusivo, não. Ô fulano, vem cá. Não, rapaz, eu estou em serviço. Eu não posso... Não, que eu tenho que executar minha função. Estou em serviço. Eu tenho uma meta para cumprir. Então, cultuar é servir, é prestar serviço. Então, consequentemente, irmão, Romanos capítulo 12, versículo 2. Consequentemente, irmão, eu vos suplico, irmão, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos, apresenteis como sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus, um serviço sagrado, com a vossa faculdade racional. Cessai de ser modelados segundo este sistema de coisa, mas sede transformados na reforma da vossa mente. Aí chega aqui no fundo, tem um bocado de coisa dizendo que é assim, assim, assim. Não, peraí, só vou saber se isso é isso mesmo. Então a Bíblia não proíbe eu de salvar uma vida por meio da doação do sangue, porque Jesus derramou sangue para me salvar. Por que eu não posso derramar o meu para salvar outra pessoa? Nisto prova o amor de Deus, 1 João capítulo 3, versículo 16, em que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar vida a nossas almas por outra pessoa. O bom pastor, ele dá a sua alma, a sua vida por causa das ovelhas. Nisso sabereis que sois meus discípulos, se vos amardes. É a maior prova de amor, querido. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que aquele de dar a vida pelos seus amigos. Então, gente, em nome de Jesus, abra sua mente, estude a palavra, vá averiguar contexto histórico, entendeu? Textual, se você puder, exegético, para saber qual é a verdadeira, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus em Cristo vos abençoe, que a gente possa aprender mais.